Bom, quadro Ponto de Vista. Estamos aqui hoje com a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu. Renata, falar um pouco sobre fake news, né? Ao longo das semanas tem um alvoroço da história da PL e da fake news. Tem muita retórica e pouco conhecimento, né? Muitas as pessoas falam de forma superficial e eu sei que eu conheço você é CDF. Você leu, deve ter lido artigo por artigo. O que você acha dessa? É censura? É algo necessário? Sim, primeiro, é o que você falou, eu li o projeto inteiro, né? Porque muita gente está se posicionando sem ler o projeto. Primeiro, é importante a gente esclarecer que o mundo está debatendo regulamentação de rede, porque é uma nova realidade, né? E como todas as empresas têm uma regulamentação, as redes sociais também precisam fazer uma regulamentação, né? Uma definição de direitos do usuário e tal. Então, é importante esclarecer que esse projeto ele nasceu no governo Bolsonaro. Eles colocaram, inclusive, um relator do PCdoB, que foi o Orlando, justamente para não parecer que era um projeto de um lado ou de outro, né? Só que aí, quando muda o governo para o Lula e o Orlando permanece como relator, que é natural, ele já estava como relator... O Orlando já estava... No governo Bolsonaro era o Orlando que era... É isso. Achei que ele tivesse virado o relator agora. Não, era desde o governo Bolsonaro. Então, o projeto de regulamentação... Para quem não conhece, o deputado Orlando é deputado pelo PCdoB. É isso. Então, fica aqueles carimbos, né, de direita, à esquerda, enfim. Mas o projeto, veja, a regulamentação de redes, é importante as pessoas entenderem. Por que é importante? Primeiro, o direito do usuário. Faz 3 semanas, por exemplo, o WhatsApp bloqueou o WhatsApp do meu filho. Por que bloqueou? Para quem que eu vou recorrer? Não tem sede no Brasil. Você não sabe para quem falar. Amanhã bloqueiam tua rede, você vai recorrer a quem? Você não sabe para quem recorrer. Olha quantas coisas. Né? O YouTube, por exemplo, ou os canais de vídeo. Hoje, todos os bebês, eu tenho um bebê de 3 anos que fica ali, ó, no YouTube. Certo. Que mãe e que pai não sabe disso? Todos. Não tem classificação etária dos vídeos. Então, meu filho tá vendo... E eles ainda têm lá um negócio que é o Story, que eles chamam, que dão sugestões de vídeo que não tem a ver com a classificação etária dele. Mas criar um órgão, porque no projeto tem lá a criação de um órgão que vai falar o que é fake news, o que não é fake news, o que pode e o que não pode. Isso não remete a algo que seu pai viveu, que meu pai viveu, que era um negócio de censura? Ó, isso você pode falar, isso que você não pode falar. Isso você vai falar, isso... Não cria um caminho ruim? Então... Porque hoje você cria um órgão e fala assim, o órgão é para isso. Mas a gente conhece o país, conhece o Brasil. Muitas vezes, depois, isso acaba se desvirtuando. A gente não está abrindo um precedente ruim, não está abrindo um caminho ruim para virar realmente uma censura? Não, sem dúvida. O que eu falei assim, o projeto como um todo precisa ser debatido. É isso que eu quero dizer. Ponto. Tem pontos no projeto muito bons e tem pontos no projeto que precisam ser melhorados. Agora, o relator, desde o início, se dispôs a dialogar com todo mundo e foi tirando as coisas, inclusive a própria questão da liberdade religiosa, que falou que ia calar as igrejas, e ele foi lá, ouviu toda a bancada evangélica, ajustou o texto. Eu mesma falei recentemente com um líder religioso, falou, não, o que o Orlando colocou no projeto atende. Projeto de lei é isso. Eu sou contrária a uma coisa. Eu acho que esse era um projeto que não tinha que estar num grupo de trabalho. Ele tinha que ter uma comissão especial para que ele pudesse ser aprimorado, porque é um projeto extremamente importante para o nosso país. Falaram que não chegaram nem a ouvir o WhatsApp, no Instagram. Não ouviu. Wilsinho, inclusive, na urgência do projeto, a bancada do Podemos votou contrária à urgência do projeto. Porque eu sou contrária ao projeto? Não. Porque não tinha texto. E sem texto, como que eu vou votar a urgência de um projeto? Porque né? fake news, na verdade, muitas vezes... É lógico, quem fez a notícia, está lá é uma notícia mentirosa, mas quem espalha, muitas vezes, é alguém que não tem a consciência de que aquilo é uma notícia mentirosa ou uma notícia ruim. Porque vou dar a geração do meu pai e do meu sogro. Eles tinham um único meio de interpretação de notícia, ou 2, 3, que era o rádio, o jornal impresso e um jornal jornal numa rede de grande circulação, que a gente jantava, assistia o final da novela e se baseava as notícias naquele jornal. Que muitas vezes a notícia era real, puxava um pouco para a esquerda, para a direita, mas a notícia não era mentira. Acho que hoje, eu dou exemplo, essas pessoas mais velhas, eu me incluo também, porque eu sou sou novo, mas vivi isso, né, do jornal, do impresso, do jornal, né? As pessoas não têm discernimento, infelizmente, de saber o que aquilo é real ou não. Muitas vezes,
tem lá, essas pessoas mais velhas muitas vezes me abordam e falam assim, você viu? Olha, estão indo no Supremo, não sei o quê. Mas onde você viu isso? Não, o fulano de tal falou. Mas quem é o fulano de tal? Então, não conseguem, sabe? Então, as fake Sim. news, muitas vezes, são espalhadas não por quem criou a fake news, sim por essas pessoas que não têm discernimento. E como você vai calar essas pessoas? É difícil, Sim. né? Não, você precisa criar mecanismos. E tem uma coisa por trás desse projeto que é importante. Por exemplo, quando você fala do órgão, não precisa ser um órgão, pode ser um conselho da sociedade, né? Que envolva a Anatel, que envolva representantes do Congresso, que envolva a sociedade civil, que é a nossa emenda, inclusive. E foi bem interessante, porque nesse debate de sou favorável ou contrário, e a gente sabe que o que está por trás, na verdade, é interesses muitas vezes financeiros, tanto do grupo de redes sociais como da grande imprensa, né, que a preocupação deles, desculpa, não é nem censura nem fake news. Ah, A não? preocupação deles é outra. Né? Porque se você diminui, por exemplo, ou você obriga, como acontece lá, a identificar o usuário para impulsionar, você naturalmente diminui recursos de impulsionamento. Então, veja, a gente está aqui debatendo retórica quando o que está por trás é muito mais sério. Né? E é legítimo, porque eles são empresários. Então, faltou chamar eles para a mesa. Exato, né? Mas assim, por exemplo, você identificar um usuário. Até para desnudar eles dessa questão financeira. Falar, olha, é isso aqui, falta ó. um diálogo. Vocês pagam de bom moço, de que não sei o que lá, mas ó, tem isso aqui. Vocês estão. Eu não sabia dessa história, dessa questão financeira. Mas falta, eu acho que falta ainda muito amadurecer muito esse projeto. Hoje, aí eu vou dar a minha opinião. Falta, concordo. Acho que abre um caminho ruim para a censura. Porque, assim, Não, tá mal parado, igual mas diria os depende, jovens, sabe? depende. Por exemplo, o que está se discutindo agora, que já avançou. Que nessa projeto. semana nós tivemos uma questão de um comediante chamado Léo Dias. Léo Dias? Léo Lins. Léo Lins, a produção está me corrigindo aqui. Que ele foi censurado por conta de uma questão, de uma piada que ele fez, que quem segue ele não acha nada demais, quem não segue acha. Aí foram lá, a justiça cancelou o programa dele e ele não podia sair de São Paulo durante 10 dias. Eu vi isso. Mas é isso que a gente está falando. Se não tiver uma regulamentação, vai continuar acontecendo do jeito que está, com o judiciário fazendo. Então, assim, quando a gente fala de criar, e veja, o que eu estou dizendo é que as pessoas têm que parar de dizer eu sou contra o favorável. Contra o quê? Favorável ao quê? Para a gente escrever junto esse texto. É isso que eu acho que tem que ter. O relator retirou de pauta depois de conversar com a bancada do Podemos. Ele saiu da nossa bancada e foi para o plenário e pediu a retirada de pauta. Porque tem fragilidades. Por exemplo, qual é a relação que você falou do órgão? Não precisa ser um órgão. Eu acho que o próprio setor precisa se regulamentar. Isso. E fazer a autorregulamentação regulada. Regulada por próprio quem? Instagram e Facebook Cria regulamentação. Isso, cria mecanismos. Como é no mundo inteiro, entendeu? Só que precisa ter alguém para regular. Quem vai regular? Aí você pode juntar um conselho que envolva a Anatel, que é um órgão eleito, um conselho que envolva a sociedade civil, representantes do Ministério Público, enfim, que foi a nossa emenda. Foi criar um conselho que, se tivesse problema na regulamentação criada pelas próprias redes, que você tenha que recorrer, porque hoje você não tem, e vai para o judiciário. Então, hoje, quem está censurando é um único órgão, é ou não é? É isso. Então, assim, nós precisamos debater o projeto com discernimento. Tem que ter debate. Tem que ter isso. debate. Qual o ponto que lá pode denotar censura? Tá, então se não é isso, vai ser o quê? Ouvi também. Eu vou dar um exemplo. Eu, como entrevistador, né? Não sou, estou tentando virar, né? Tá indo bem, tá indo bem. Acho que pessoas que fazem esse tipo aqui, vou dar um exemplo. O Paulo Matias, da Jovem Pan. Ele deveria ser escutado também, porque ele sabe qual a linha tênue entre o que ele fala e o que pode ser tratado de uma forma ruim, entendeu? Porque o projeto, do jeito que está, pode, às vezes, interpretar... Alguém que não goste do Paulo Matias, da Jovem Pan, fala assim, não, isso aí não pode falar, tira ele do ar, entendeu? Eu acho que tem que existir... Sim. Acho que você está na linha, você está de parabéns. Volto a dizer, você é uma estudiosa, você leu o projeto, acho que tem muita retórica de gente que não leu, é muito fanatismo de esquerda e direita, de gente que fala que é censura e não sabe nem o que está no projeto. Tem gente que fala que é um projeto maravilhoso e também não leu o projeto. Eu acho que
Você está de parabéns, eu acho que é... Lembrando que a criação do órgão foi proposto no projeto quando era governo Bolsonaro. Então, eu sei, então é isso. E para as pessoas entendem, né? Fica esse fanatismo, fica o fanatismo das pessoas não entenderem o que realmente está lá. Acho que falta estudar, mas acho, que é o que você falou, acho que ainda falta amadurecer mais, trazer mais gente para debater e para trazer para dentro. Concordo. Bom, esse foi o quadro Ponto de Vista com a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu. Você que nos assiste, aproveita para fazer a sua inscrição no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Abraço.